A ingenuidade de um estúdio nos anos 2000 com uma franquia milionária de quadrinhos no terceiro filme. Falar que esse é o confronto final? Ah, tá. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E dando continuidade ao nosso especial da saga Mutante, antes da estreia do Deadpool e Wolverine no mês de julho, hoje eu tô aqui pra falar sobre o primeiro filme da saga que eu assisti, que foi o X-Men, o Confronto Final, filme de 2006 dirigido pelo Brett Ratner. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, com o sucesso e o impacto gigantesco dos dois primeiros filmes dos X-Men, dirigidos aí pelo Bryan Singer, obviamente a Fox e a Marvel iriam querer mais um filme e eu imagino que essas discussões e ideias já estavam na mesa antes mesmo do segundo chegar nos cinemas, até porque o X-Men 2 termina com um cliffhanger, né, com essa promessa da Fênix Negra. Porém, por incrível que pareça, o Bryan Singer não tinha uma ideia clara do que ele queria fazer no terceiro filme. Ele chegou a desenvolver um esboço de uma ideia com os dois roteiristas do X-Men 2, o Dan Harris e o Michael Dougherty, mas os três estavam bem mais interessados em desenvolver um reboot do Superman na Warner Bros. E DC, que acabou acontecendo com os três indo fazer Superman ao Retorno. Dessa forma, o Bryan Singer sai da direção do X-Men 3, ele fica só como produtor, e a gente tem um longo período aí da Fox correndo atrás de diretores. Eles marcam uma data de estreia para maio de 2006, sem mesmo ter um roteiro ou um diretor anexado, o que nunca é uma boa ideia. Um dos primeiros nomes que chegou a circular, porque o Hugh Jackman tinha bastante poder de contrato na época, foi o do amigo dele, o Darren Aronofsky, já que os dois tinham feito o Fonte da Vida recentemente, mas isso acabou não rolando. Outros diretores que passaram pelo projeto envolveram o Alex Proyas, do Corvo, só que ele estava meio brigado com a Fox depois do Eu, Robô com o Will Smith, além de outros nomes bem improváveis aí, como o Zack Snyder e o Guillermo del Toro. Os dois passaram o projeto porque estavam com outros trabalhos, né, o 300 e o Labirinto do Fauno, mas o trabalho acabou caindo no colo do Matthew Vaughn, o diretor hoje conhecido por Kick-Ass, por Kingsman. Na época ele tinha feito Nem Tudo É O Que Parece e o Stardust, não, Stardust não tinha feito ainda não, só o Nem Tudo É O Que Parece. O Matthew Vaughn assina para dirigir, mesmo com essa agenda bem apertada, ele monta o elenco, ele que escalou o Kelsey Grammer, a Elliot Page, o Vinnie Jones, então ele estava bem envolvido, ele revisou o roteiro, inclusive, né, ao mesmo tempo que a escalação de diretores acontecia, os dois roteiristas envolvidos foram o Zack Penn, que trabalhou no argumento do X-Men 2, e o Simon Kinberg, que era o novo garoto prodígio de Hollywood depois do grande sucesso do Sr. e Sra. Smith. Simon Kinberg ficaria envolvido com a saga X-Men literalmente até o final. O Simon Kinberg meio que era o Kevin Feige da franquia X-Men a partir desse filme. Então, eles escrevem um roteiro que leva como base o arco da Fênix Negra e a saga do Gifted, que é a história da cura mutante, mas eles têm aí um imprevisto quando o Matthew Vaughn sai da produção devido a muita pressão. Ele não acha que conseguiria entregar o filme que a Fox queria a tempo, né? Era um curto período para fazer esse projeto, então o substituto dele vem na forma do Brett Ratner, o diretor da trilogia Hora do Rush, um nome que também tinha circulado no primeiro X-Men e que, assim como o Bryan Singer, não é flor que se cheire, né? Procurem aí também. O Brett Ratner entra rapidamente, ele mesmo assume que não entende nada de quadrinhos, então ele confia cegamente no conhecimento do Kinberg e do Zack Penn para trazer aí um terceiro filme dos X-Men. Teve vários embates com o estúdio, a Fox não queria a Fênix Negra, a Fox queria que eles matassem o Ciclope em uma cena fora do filme, porque o James Marsden também foi junto com o Bryan Singer fazer Superman ao Retorno. Então foi uma produção um pouco conturbada e devido a esse vai e vem de diretores de talento, acabou inflacionando o orçamento para 210 milhões de dólares, que na época foi considerado o filme mais caro de todos os tempos. Imagina, 210 milhões de dólares como o filme mais caro, né? Hoje a gente vê filme aí passando de 340 milhões, é um absurdo. As filmagens aconteceram em agosto de 2005 até janeiro de 2006. Com o filme fazendo uma inesperada estreia no Festival de Cannes, olha só que chiqueza, né? E chegando nos cinemas em 26 de maio de 2006, tá bem próximo do aniversário, inclusive. O resultado, né, a gente sabe que o X-Men 3 por muitos anos aí foi visto como o grande patinho feio da saga, como um filme, né, decepcionante, mas é o primeiro filme dos X-Men que eu vi, a minha porta de entrada, então
eu reconheço vários dos defeitos que ele tem, mas eu devo admitir que é um caso de memória afetiva também. A história do filme mostra a sociedade reagindo a uma polêmica cura mutante, que desperta mais uma ofensiva de Magneto, vivido por Ian McKellen. Enquanto lidam com a política, os X-Men também enfrentam o retorno de Jean Grey, vivida por Funky Jansen, possuída por uma entidade conhecida como Fênix. Seguindo, uma máxima muito comum de trilogias, que eu sempre falo bastante no meu podcast com o Herbert Santos, o 3 é Demais, o primeiro filme é uma ótima introdução, o segundo filme é uma grande melhoria, uma expansão extraordinária, e o terceiro filme, acho que justamente pelo nível de qualidade mais alto do segundo, costuma ser um pouco decepcionante, E você vê isso, primeiro, na duração do filme. Eu fiquei espantado quando eu liguei pra rever o filme aqui, ele tem 1h45, com créditos, ele tem tipo 1h30, 35 minutos da história inteira, então ele é um filme rápido, ele é bem direto ao ponto, ele não te enrola, e isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque você sente que esse filme não perde tempo, ele tá sempre em movimento, ele é frenético e agitado, muito mais do que o primeiro e o segundo até, mas ao mesmo tempo ele tá contando tantas histórias, com tantos personagens, com tantos núcleos, que eu sinto que ele acaba deixando mais personagens em escanteio do que o segundo, sabe? É muito frustrante quando você vê o cuidado e o espaço que o Wolverine e a Vampira têm no primeiro filme, aí no segundo já é bem menos, e aí no terceiro é uma cena só, sabe? É muito frustrante, você sente que tem arcos ali que foram bem apressados, bem corridos, o próprio Ciclope do James Marsden, pessoal? Ele é morto nos primeiros 20 minutos de filme, ele não tem nada pra fazer nesse filme. Já era um caso, assim, de um personagem que é muito consagrado dos quadrinhos, eu não tinha esse conhecimento na época, ele é totalmente escanteado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que admirar a coragem do Kinberg e do Payne nesse roteiro. É um filme chamado O Confronto Final, ele realmente mata um monte de personagem, Ele mata o Ciclope, ele mata a Jean, ele mata o Xavier. É um filme que, assim, acho que na época, o pessoal não estava acostumado a ver tantos personagens morrendo. Eu mesmo, quando eu assisti, eu caí de paraquedas nesse universo, eu fui no cinema, eu nem tinha visto o começo do filme, não tinha visto os anteriores. Quando eu falei pros meus amigos na escola que o cara da cadeira de roda morria, foi um choque para eles e eu nem imaginava o peso e o impacto dessa decisão. Então, nesse sentido, ele é um filme corajoso, ele é um filme que toma riscos, são mortes que só iriam ser revertidas anos depois, sabe? E eu acho até curioso como o confronto final faz aquela desintegração que ficou popularizada no Vingadores Guerra Infinita, do Thanos, todo mundo vira pó. Só que aqui é bem mais gore, sabe? É bem mais gráfico, é uma coisa mais violenta, pesada mesmo. O que me leva, aproveitando que eu tô falando de desintegração, Jean Grey e o arco da Fênix Negra. A gente já tinha a semente plantada no X-Men 2 sobre esse poder oculto da Jean Grey, e o terceiro filme até abre com um flashback com Patrick Stewart e o Ian McKellen com maquiagem digital que não é perfeita, mas olha, para os padrões de 2006, tá bom até, viu? É melhor do que muitas que a gente vê hoje em dia, e uma cena que já estabelece que desde o início, desde que a Jean era criança, ela tinha esse poder dentro dela. E aí quando a gente vê o tal do poder, a Fênix Negra, eu acho que isso garante uma performance bem mais saborosa pra Funky Jansen, ela se diverte fazendo uma vilã, uma personagem que é quase, inspirada na Reagan do Exorcista, tem aquela questão de você ter essa personagem boa sendo tomada, possuída por uma entidade maligna. Então isso é bacana, a forma como o poder é manifestado é legal. Eu só não curto esse visual da Fênix, que é praticamente um caso bem ruim de conjuntivite, sabe? Eu acho que poderia ter sido algo mais interessante, mais marcante visualmente. Sobre o arco da cura mutante, eu acho que ele é bem mais interessante, isso é bem mais alinhado com o viés político do primeiro e do segundo X-Men, e eu sinto que nesse caso, assim, a intenção do estúdio era focar só na plot da cura mutante. Eu acho que teria sido a decisão certa, sabe? Eu acho que você poderia fazer um filme inteiro só sobre esse elemento, porque eu sinto que a discussão, apesar de boa e bem salientada pelo fera do Kelsey Grammer, que é um dos melhores membros de elenco da saga inteira, é meio superficial, sabe? Você fica querendo mais, você fica querendo que os personagens de fato absorvessem o impacto dessa notícia. Você tem o antagonismo do Magneto, que é sempre muito interessante e até, você entende a questão dele, e eu sinto que poderia ter mais, sabe? Eu acho que essas duas linhas da Fênix, da cura mutante, os dois mereciam muito mais do que tá comprimido numa narrativa de 90 minutos. E sobre o Brett Ratner, ele é o seu funcionário padrão. Ele não é um cara
de muito estilo, de um traço muito forte de personalidade. Então esse X-Men 3, no sentido de direção, ele é mais quadrado, ele toma menos riscos do que o Bryan Singer no primeiro e no segundo. Ele tem um bom diretor de fotografia, que é o Dante Spinotti, que trabalha bastante com o Michael Mann. Porém, eu não acho que o Ratner faz um trabalho ruim, tem várias sequências desse filme que eu acho muito, muito legais, como a climática, trágica cena da casa da Jean Grey, que ela começa a ter um duelo mental com o Xavier, enquanto o Wolverine, a Tempestade da Halle Berry e outros vilões começam a lutar ao redor da casa, e é muito, muito impactante, apesar da mise-en-scène não ser brilhante. Eu sempre gostei desse momento aqui, que tem um Texas Switch clássico, que o fanático joga o Wolverine no teto, o que praticamente é um dublê, ou melhor, tem dois dublês nessa cena, você joga um no teto e o outro cai do outro lado, quase como se fosse um alto impacto. É muito bem feito isso daí. Tem momentos assim que são muito, muito espetaculares e que são guiados com maestria pelo grande herói desse filme pra mim, o John Powell, compositor do X-Men 3. Eu não parei pra falar sobre trilha sonora de X-Men até agora, mas o Michael Kamen fez um trabalho bem melancólico e marcante no primeiro X-Men. O John Ottman entrou com uma pegada mais épica e vibrante, quase como se fosse o tema do desenho, só que a versão cinematográfica dele. E o John Powell, terceiro compositor, parece que os filmes não mantêm uma linha muito fixa, mas eu acho que os três caras trabalham muito bem. O John Powell traz um tema que é um pouco mais dark, ao mesmo tempo que ele mantém a ação e o épico, mas ele se sobressai, eu acho que é um dos grandes trabalhos da carreira dele, no tema da Fênix Negra. Aquele tipo de ação trágica e pesada e que vai também para o grande clímax final, que começa com o Magneto levantando a ponte Golden Gate para fazer uma passagem na Ilha de Alcatraz, e acho que isso inicia, na verdade o X-Men 2 inicia isso. O primeiro X-Men, na verdade, Magneto e sua grande demonstração de poder. Isso acontece em todos os filmes e a ponte Golden Gate, uma cena icônica. Tem quase uma energia de filme de Godzilla, de filme de Kaiju, pela escala, pela monstruosidade que essa cena é levada. Eu acho que é um grande momento. E a luta final, que força o Wolverine do Hugh Jackman a ser um líder, eu acho que o Hugh Jackman lida muito bem com isso. É muito legal ver a evolução que o Wolverine vai tendo nesses três filmes. Ele tá fazendo uma figura bem mais paizão aqui no terceiro filme, ainda mais quando ele tá de professor no começo. Ele é o líder dos X-Men nessa grande batalha, que é bem satisfatória, sabe? Você tem o exército humano disparando a cura em armas de plástico, o Magneto jogando carros, o Pyro com o cabelo loiro agora lutando com o Homem de Gelo. Tem vários momentos assim, bem fanservice, bem diversão bacana de quadrinhos, mas eu acho que o grande foco mesmo é o Wolverine e a Jean, é o Wolverine quase sendo desintegrado quando a Fênix Negra usa o poder nele. De novo, a direção do Brett Ratner é correta, mas a trilha sonora do John Powell eleva isso demais. É quase um caso do George Lucas, O George Lucas também não tem a mise-en-scène mais brilhante na Ameaça Fantasma, mas quando você tem um John Williams por trás, ele vai elevar e colocar um brinco em qualquer porco que você tenha aí. E ao mesmo tempo, por mais que o terceiro filme seja o confronto final, ele deixa várias pontas e oportunidades de história que a Fox iria pegar para seguir depois, Eles já tinham a ideia de um prelúdio sobre o Wolverine. Então, o X-Men 3, para um filme que se chama O Confronto Final, é só meio que um interlúdio, É só uma interrupção da saga principal que, na minha opinião, sofre um pouco por ser muito corrido, muito apressado, por deixar a personagem de lado, por apostar em algumas subtramas como o pseudo-romance do Homem de Gelo com a Kitty Pryde da Elliot Page. Isso não é tão forte, não funciona tanto quanto o arco da vampira, Eu nem sei quem é mais prejudicado nesse filme aqui, se é o Ciclope ou se é a vampira. E são dois personagens que, pelo menos a vampira do primeiro filme, eram muito importantes. Mas, no geral, eu ainda acho que o confronto final é divertido, tem boas cenas de ação, tem uma trilha sonora muito presente. E aquilo, eu não posso tirar a memória afetiva, foi o meu primeiro filme dos X-Men, foi o meu primeiro contato, foi a minha porta de entrada nessa franquia. Então, por mais que ele tenha seus problemas assim, acho que eu nunca vou não conseguir sentar e assistir o confronto final se ele estiver passando na TV. Isso nos anos 2000, No streaming passando na TV, isso não acontece mais. Enfim, pra X-Men, o confronto final, eu dou uma nota 6. E no lado financeiro, como é o terceiro filme de uma trilogia muito bem estabelecida, o filme acabou sendo um bom sucesso para a Fox, com a sua estreia em 26 de maio de 2006, com 102,750 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 159,188 milhões.
fazendo 234,362 milhões nos Estados Unidos, que ajustado daria cerca de 363,89 milhões, e no mundo inteiro um valor de 460,435 milhões, que ajustado para a inflação dá cerca de 713,336 milhões. Estaria acabada a saga X-Men, pelo menos por enquanto, mas a gente entraria num caminho muito curioso e interessante que vai ser uma delícia de comentar no próximo vídeo, que é o projeto cancelado e abortado da série X-Men Origins, que só rendeu um filme. A gente chega lá. Enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de X-Men Confronto Final, se vocês acham que ele é mais chutado do que ele merece, ou se vocês acham que ele é realmente um desastre sem salvação. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.